Bom dia a todas, bom dia a todos. Quero dizer que é uma enorme honra vir à Universidade Estadual de Ponta Grossa, participar do evento que é organizado pelo Centro Acadêmico. Me parece que os centros acadêmicos, cada vez mais no Brasil, precisam retomar o seu papel de construção da doutrina jurídica, de construção da cidadania, e por isso, desde já, eu parabenizo o Centro Acadêmico, na pessoa tanto do Bruno, quanto da Mariana, quanto da Damares, que aqui estão, pela organização do evento e pelo brilhantismo dos professores e dos temas que aqui foram tratados. Ontem, a minha colega de faculdade, a professora Ana Cláudia Santana, veio falar com vocês aqui, e à tarde a gente conversando, e ela parabenizou muito o Centro Acadêmico pela organização e a qualidade das perguntas, enfim, ela gostou bastante de estar aqui. Então, para mim é uma grande honra vir a Ponta Grossa, vir ao EPG, para falar com vocês um pouquinho do tema que é a minha pesquisa do pós-doutorado, do qual eu já ingresso. Professor João Irineu, que fiquei sabendo agora, relembrando agora que também passou pela Unibrasil, e professor Vinícius Klein. Então, na verdade, nós temos aqui uma banca, um colegiado de professores que em algum momento da sua trajetória passaram ou estão na Unibrasil, o que mostra para mim, o que para mim é motivo de orgulho, porque a nossa faculdade, como o professor João Irineu lembrava, é uma faculdade marcada, apesar de ser uma faculdade privada, é uma faculdade marcada por uma produção publicista, né? E os dois professores que aqui estão presentes podem atestar isso também. Bom, o tema que me foi designado para conversar com os senhores nessa manhã, com vocês nessa manhã, foi justamente o encaixe ou a interligação entre um tema que é tipicamente um tema do direito administrativo, que é as estatais, mas mais do que isso, pensar numa das atividades do Estado, que é uma das atividades do Estado que mais hoje tem recursos públicos envolvido, que é o fomento estatal, especificamente em relação às estatais, a atuação dessas entidades estatais no âmbito de uma pesquisa vinculada à ideia de desenvolvimento. Então, na verdade, a gente tem três temáticas na minha fala: desenvolvimento, fomento e estatais. De que maneira é possível pensar que o Estado, especificamente em relação à atuação das entidades da administração indireta, empresas públicas e sociedades de economia mista, de que maneira o Estado pode colaborar para construir, então, o chamado, o sonhado desenvolvimento nacional que é colocado pela Constituição de 88. E o recorte que eu escolhi fazer com os senhores, e que o Bruno, quando conversou comigo, me autorizou a fazê-lo, foi justamente tratar do tema que eu tratei na minha tese do pós-doutorado, que é a pesquisa sobre fomento, né? Um instituto tão desprestigiado no âmbito da doutrina nacional. Se os senhores forem procurar, a gente tem pouquíssimos livros escritos a respeito do fomento, e, na verdade, um dos setores, como eu falava há pouco, que mais movimenta a economia hoje, né? Se a gente estiver falando de educação, portanto, conversávamos há pouco, na Unibrasil, uma faculdade privada lá de Curitiba, na Unibrasil nós temos em alguns cursos, mais de 60% dos nossos alunos que são beneficiários de programas de fomento. No curso de Direito, essa média cai para 40%. Mas a gente está falando, portanto, de 40% dos nossos alunos que são financiados pelo poder público dentro de uma instituição privada de ensino. E isso já me coloca num lugar de fala que é um lugar que eu gostaria que vocês me reconhecessem. O fomento, na verdade, ele é um instituto que nos permite falar tanto a partir da perspectiva de um desenvolvimento econômico da sociedade, quanto a partir de um desenvolvimento social dos cidadãos. O fomento é esse tema que vincula esses dois lados meio antagônicos, no primeiro momento, da Constituição, né? Porque nós temos uma Constituição, essa que faz 30 anos agora, e eu já vou falar do tema do Congresso, que eu adorei a pergunta que vem no subtítulo, mas essa Constituição que ao mesmo tempo congrega a maior carta de direitos sociais que a gente tem no mundo, mas ao mesmo tempo uma Constituição que privilegia a livre iniciativa, uma Constituição que faz a sua opção pelo capitalismo, né? De que maneira a gente consegue vincular esses dois compromissos, essas duas promessas, que no primeiro momento podem ser promessas contraditórias, podem ser promessas conflitantes. O fomento, na minha ótica, é esse tema que pode fazer essa vinculação de uma maneira bastante interessante. E tudo isso pensado a partir do conceito, ou do vocábulo, ou da noção de desenvolvimento, que é o que eu vou tratar um pouquinho com vocês na manhã de hoje. Mas, pensando assim, como o fomento, para mim, é um tema muito caro, mas como ele é um tema desconhecido não, mas um tema pouco tratado pela doutrina, eu gostaria de propor algumas questões, né? Se é verdade que o fomento representa hoje uma das atividades que o particular é incentivado pelo Estado, e que o particular é
financiado, digamos assim, pelo Estado, será que é possível a gente entender que essas medidas de fomento, que a atuação administrativa que orienta, que destina recursos para a iniciativa privada através do fomento, será que essas medidas estão cumprindo o seu objetivo? Né? Será que essa finalidade de interesse público, que é o que justifica a medida de fomento, será que ela tem efetivamente atendido o interesse público? Essa é uma das minhas primeiras perguntas, em termos de pesquisa, de investigação. O fomento, efetivamente, eu tenho lá bilhões e bilhões destinados à área de fomento no orçamento nacional ano a ano. Esses bilhões investidos, eles têm retornado para consagrar o interesse público? Essa é a primeira questão que a gente precisa responder. A segunda questão, a discricionariedade que caracteriza as medidas de fomento, ao contrário de todos os demais ramos do direito administrativo, em que a gente fala de uma vinculação bem estrita à lei, no âmbito do fomento a gente tem uma discricionariedade inerente. Chega lá no banco público, no banco de financiamento, no banco de desenvolvimento estatal, a associação dos food trucks e uma determinada empresa, que por ética não vou citar o nome, e eu tenho uma verba o banco tem uma verba para destinar ao desenvolvimento de uma dessas atividades, a escolha entre a associação dos food trucks ou a determinada empresa da área de engenharia, ela é absolutamente discricionária do banco. Né? É um juízo de oportunidade e conveniência feito pelo banco. E essa discricionariedade, portanto, não nos leva a uma flexibilização, inclusive, do próprio princípio da isonomia? Né? São recursos públicos envolvidos. De que maneira a gente teria condições de, a partir do direito administrativo, controlar, inclusive, essa discricionariedade? É uma outra questão que me angustia. A terceira questão que me angustia na temática do fomento, só para tentar despertá-los um pouquinho para estudar esse tema. É possível controlar essa atividade? Porque há inúmeras decisões. Eu não sei se todo mundo aqui já fez direito administrativo, não sei que período que ano que vocês estão no curso, mas para quem já estudou direito administrativo, ou para quem está estudando direito administrativo, vai falar que o mérito do ato discricionário não pode ser controlado pelo Poder Judiciário. Essa é uma máxima colocada pelo STF e repetida por todos os demais tribunais. Ora, se eu não tenho capacidade jurídica de controlar o mérito do ato administrativo discricionário, de que maneira a gente vai controlar o ato de fomento? De que maneira nós, cidadãos, temos condições de dizer que o empréstimo feito lá, um tema que eu vou tratar depois, o empréstimo feito para a Samarco construir a barragem que causou o maior acidente ambiental no Brasil, como é que a gente vai ter mecanismos para controlar esse empréstimo? Aquela obra, eu vou referir depois novamente, aquela obra foi financiada com recursos públicos. E que desenvolvimento aquela obra trouxe para o Brasil? Né? O desenvolvimento ao contrário, às avessas. Então, a ausência de mecanismos de controle, quando a gente está falando de fomento, também é algo que nos preocupa. E tudo isso num ambiente que nos faz perguntar, né? Há mais de 10 anos, há mais de 15 anos, o orçamento para o fomento, ele só cresce. Ele só cresce. Se vocês pegarem o orçamento público e forem verificar, por exemplo, quanto foi destinado para o FIES, quanto foi destinado ou quanto se deixou de arrecadar através do ProUni, quanto se destinou para o BNDES e por aí afora, a gente tem um crescimento em termos financeiros bastante expressivo. E isso efetivamente contribuiu para colocar o Brasil em patamares de desenvolvimento que nos colocasse dentre os melhores países do mundo para se viver? E aqui eu começo a palestra, o que era até agora a introdução. Eu tenho o péssimo hábito de não usar relógio, tá? Então, quando estiver chegando ali 1h30 mais ou menos de fala, vocês me avisam, né? Pra gente poder ter tempo de escutar o professor Vinícius. Não estou brincando. Quando der uns 20 minutos ali, vocês me dão uma avisadinha. Mas tentando começar então para fazer a nossa vinculação aqui, a partir dessa angústia, a partir desses questionamentos prévios, vamos começar pelo desenvolvimento, né? Essa proposta que vocês colocaram, essa pergunta que vocês colocaram na temática do evento de vocês, 30 anos de Constituição. Para quem? Eu adorei esse para quem. Sincero e honestamente, essa pergunta que se faz na temática do Congresso é bastante interessante. Ora, se a gente pegar a partir do referencial desenvolvimento, que é um referencial colocado pelos organismos internacionais para se medir, inclusive, o coeficiente de felicidade dos países, se a gente for pegar pelo referencial do desenvolvimento, a gente sabe que a Constituição ela trouxe efetivamente promessas de felicidade, promessas de uma vida boa, promessas de uma vida digna, mas que muita parcela da população, uma grande parcela da população, ainda não chegou a conquistar nenhuma parte dessas promessas.
Se a gente for pegar um histórico dos relatórios de desenvolvimento da ONU, a gente percebe que, apesar do grande avanço econômico, e sim, apesar da crise econômica que se propala agora, o Brasil ainda é uma das 10 maiores economias do mundo, né? Isso é objetivamente comprovado. A gente está em crise, sim, estamos vivendo uma recessão econômica já há alguns 2, 3 anos, e eu não me arrisco a falar de economia junto do professor Vinícius aqui presente, né? Os economistas da mesa estão lá, não aqui, eu sou uma mera administrativista, os dois ali são catedráticos, né? Dão aula de várias disciplinas, eu só falo de administrativo, mas efetivamente, em termos de PIB, a gente ainda é uma das 10 maiores economias do mundo. E se nós somos uma das 10 maiores economias do mundo, o mínimo que a gente podia esperar é que o Brasil, em termos de desenvolvimento humano, em termos de IDH, também tivesse acompanhado esse crescimento. Então é fato que desde 2000 a gente teve um boom econômico, um crescimento econômico que com crise, com inflação, com crescimento do dólar ainda assim nos coloca nesse patamar de economia interessante, mas em termos de IDH, de Índice de Desenvolvimento Humano, pelo relatório do ano passado, divulgado esse ano, ou seja, com dados de 2017, a gente ocupa a péssima colocação de 79º. Então vejam o descompasso. Em termos de economia, nós estamos entre as 10 melhores economias e maiores economias do mundo. Em termos de desenvolvimento humano, 79º. Os nossos índices de educação, para os senhores terem uma ideia, já que é a área que a gente olha com mais proximidade, porque vocês fazem parte da educação pública, inclusive, os nossos índices de educação pública e privada nos colocam atrás de países como o Zimbábue, em termos de índice de qualidade de educação. Nada contra o Zimbábue, evidentemente, né? Nada contra o Zimbábue, parabéns para eles, fizeram a lição, literalmente a lição de casa. Mas a questão é, o Zimbábue está muito longe de ser uma das 10 maiores economias do mundo. Né? Que descompasso é esse? Se nós formos pegar outros índices de verificação do desenvolvimento, né? Como por exemplo, saúde, apesar da universalização da saúde no Brasil, nós temos índices baixíssimos de eficiência em determinados tratamentos, né? E mesmo problemas de acesso, demora no acesso. Saneamento, outro serviço público básico, porque está vinculado diretamente à saúde. Os senhores sabem quantos % da população brasileira tem acesso ao serviço de esgoto? Estou falando de esgoto, coisa mais básica do mundo, sim? Esgoto, né? Tratamento dos nossos dejetos. 30% da população, pessoal. 30% da população tem acesso a esgoto. Se a gente coloca no índice aquelas residências que têm fossa séptica, né? Que não é o esgoto, que não tem tratamento, aí o nosso índice sobe para 60%. Mas ainda assim, falando um assunto nojento, né? Mas a gente tem 40% da população brasileira que não tem a menor condição, que não tem nenhum tipo de infraestrutura para tratar dos seus dejetos. Isso não é um problema só de higiene, isso é um problema de saúde pública, né? Isso nos coloca efetivamente nesse patamar de desenvolvimento muito abaixo de países como a Argentina, como o Chile, como a Venezuela, para falar só dos países aqui da América Latina. Para vocês terem uma ideia, a gente conseguiu subir um pouquinho no IDH, é bem verdade. Em 2000, o nosso IDH era de 0,61. No ano passado, o nosso IDH passou para 0,75. Então, em aproximadamente 15 anos aí, a gente conseguiu subir um pouquinho o nosso IDH. Mas há quem diga que o máximo que a gente conseguiu subir foi a patamares de igualdade que a gente tinha na década de 60. Porque a gente teve um decréscimo depois de 60 e hoje a gente teria conseguido chegar a esse patamar. Agora, em termos de índice de desigualdade, por exemplo, em termos de índice de desigualdade, o IDH ajustado à desigualdade nos coloca como o 4º pior país do mundo. Nós somos o 4º pior país do mundo em nível de desigualdade, né? De acordo com as métricas estabelecidas pela ONU. Então, são constatações que nos fazem perceber efetivamente um descompasso. Na década de 70 e 80, vocês devem estudar esses autores lá da economia, de novo passo a palavra para os doutos, mas a grande promessa do desenvolvimento econômico qual era? A compreensão que se tinha de desenvolvimento na década de 60 e 70 era que se precisava ter um crescimento do PIB, e portanto o desenvolvimento naquela época se media tão somente pelo crescimento econômico de um país, se precisava ter o crescimento econômico do PIB, e quando tivesse o crescimento do PIB, automaticamente se cresceriam os níveis de desenvolvimento social e de proteção ambiental. Ainda que a proteção ambiental tenha entrado na pauta das discussões só no final da década de 80. Mas a ideia que se tinha de desenvolvimento era um desenvolvimento que hoje a gente confunde ou a gente traduz como crescimento econômico. Porque a promessa era essa. Cresceu economicamente,
Vamos criar o bolo e depois a gente fatia o bolo, depois a gente divide o bolo, como falava um célebre economista brasileiro, Delfim Neto, não é mesmo? Ora, o nosso bolo cresceu, de verdade. Tem desemprego, tem inflação, mas volto a repetir. Se a gente for colocar na pauta das economias mundiais, estamos entre as 10 primeiras. E em termos de desenvolvimento humano, em termos de repartição do bolo, de repartição dos benefícios desse crescimento, efetivamente a gente não conseguiu universalizar nem serviços públicos e nem distribuição de renda. E é esse descompasso que a gente percebe. Adriana, onde é que entra o tema do fomento nessa questão? Mas antes de falar do fomento, eu vou dar para vocês o meu marco teórico para falar do desenvolvimento. Na verdade, então, esses dados que eu trouxe, e que eu gosto de falar de dados porque a gente tem uma visão um pouco mais concreta, né, do que aquilo que a gente vê na nossa sociedade. Então, os dados, para mim, eu não sou estatística, mas como advogada, eu não entendo muito de matemática, mas eu gosto de ver a coisa planificada. Né? As tabelas que as tabelas de desenvolvimento mostram, eu acho que traduzem uma realidade interessante para a gente pensar. Esses dados, portanto, nos dão a entender que é necessário efetivamente implementar mecanismos que possam alcançar esse desenvolvimento, que possam diminuir esse descompasso que a gente tem entre crescimento econômico e desenvolvimento social. E o autor que eu escolhi para falar desse tema, o tema do desenvolvimento, é um autor que está bem longe de qualquer proposta socialista de Estado, que é o Amartya Sen. O Amartya Sen, um economista, professor de Harvard, mais indiano. Então, ele escreve, o livro dele, que eu uso como referencial teórico aqui, é o Desenvolvimento como Liberdade, não desenvolvimento como igualdade, desenvolvimento como liberdade, e por isso ele é atacado por alguns autores aí como um liberal, que não serviria como marco teórico aqui no Brasil, mas eu discordo, porque na verdade, o que o professor Amartya Sen trabalha? O professor Amartya Sen, acho que vocês conhecem, né? Ele foi um dos responsáveis pela criação desse índice de desenvolvimento que a gente trabalha hoje, que é o IDH. Né? Como eu falava há pouco, até a década de 70 e 80, o desenvolvimento dos países ele era medido tão somente pelo PIB. Então, país desenvolvido era o país com crescimento econômico. País subdesenvolvido, país sem crescimento econômico. Com o IDH, o país desenvolvido é aquele que tem desenvolvimento econômico, crescimento econômico, mas também garantia de direitos sociais no que se refere a condições de qualidade de vida. Então, a partir da obra do Amartya Sen, um país desenvolvido é um país que tem crescimento econômico, com respeito aos direitos civis, com respeito aos direitos sociais, com acesso aos bens sociais, e aí a gente está falando de saúde, educação, qualidade de vida efetivamente, um país que tem uma expectativa de vida elevada, né? Portanto, todos os direitos sociais que a gente pudesse colocar no catálogo, e além disso, com proteção ambiental. Essa dimensão holística do desenvolvimento, ou seja, que vê o desenvolvimento como um referencial que me permite vincular tanto critérios econômicos com qualidade de vida, critério social, com proteção ambiental, a matriz teórica da ONU para fazer essa construção foi justamente o pensamento do professor Amartya Sen. E o que é desenvolvimento para o professor Amartya Sen? Esse conceito para mim é muito caro. Desenvolvimento para o professor Amartya Sen é um processo em que a sociedade e o Estado, vejam a ligação, né? Um processo em que a sociedade e o Estado em parceria, dividem a responsabilidade de criar condições para que todos tenham possibilidade de escolher a vida que querem viver. Então vejam como tem uma matriz liberal no pensamento. A matriz é liberal, quer dizer, eu sou um sujeito que tenho acesso ao direito ao desenvolvimento desde que eu possa escolher a vida que eu quero viver. Mas há um avanço em relação ao liberalismo clássico, porque para o professor Amartya Sen, quem é responsável por criar as condições de desenvolvimento, ou seja, para criar as condições para que todos nós tenhamos as possibilidades de escolhermos as vidas que queremos viver, o responsável por isso, o ator responsável por isso é sim a sociedade, mas também é o Estado. E nesse livro, Desenvolvimento como Liberdade, é interessante porque o professor Amartya Sen pega os países que hoje ocupam os 5 primeiros rankings, os 5 primeiros lugares do ranking internacional de IDH, e como ele mostra que nesses países nós tivemos um grande investimento estatal para programas de universalização de direitos básicos, saúde e educação. Né? Então, o professor Amartya Sen, a partir das suas pesquisas, nos mostra que para alcançar o desenvolvimento, para alcançar essa qualidade de vida ou essa condição de vida em que você, sujeito livre, pode ser livre para conseguir escolher a vida que quer ter, para isso é necessário vincular uma parceria entre particular, sociedade e Estado.
Então, nem só a sociedade civil, portanto, não é um autor que a gente possa chamar ou identificar ou rotular de neoliberal, nem só a sociedade civil, mas também nem só Estado. Também não só Estado. Ele reconhece, portanto, que o crescimento social, para não falar só de crescimento econômico, mas que o crescimento social vai se dar a partir da parceria da sociedade com o Estado. E por isso que é escolhido, então, para falar de fomento, eu já volto para o tema, Bruno não precisa começar a me olhar com cara brava, mas para falar de fomento, então, por isso que o autor escolhido foi o professor Amartya Sen. Porque o fomento é justamente esse instituto, que ao mesmo tempo permite que o particular desenvolva atividades de interesse público, mas faça esse desenvolvimento, realize essas atividades de interesse público a partir de um investimento público, seja através da concessão de direitos, seja através efetivamente do financiamento público da atividade. E essa perspectiva é uma perspectiva trazida pela Constituição de 88. Quando o direito ao desenvolvimento na Constituição de 88, para os senhores terem uma noção, ele já está previsto no próprio preâmbulo da Constituição, que eu não vou ler aqui para não cansá-los. E depois, não só no preâmbulo, mas também no próprio artigo 3º, inciso 2 da Constituição, quando o Constituinte elencou lá, nessa redação original que fez 30 anos agora essa semana, quando elencou os objetivos da República Federativa do Brasil, dentre os objetivos da República Federativa do Brasil, inseriu no inciso 2 o quê? O direito ao desenvolvimento nacional. Então, falar de desenvolvimento hoje não é só algo do ponto de vista doutrinário, acadêmico, teórico ou do direito internacional, Porque no direito internacional a gente tem uma declaração da qual o Brasil é signatário, que é a Declaração do Direito ao Desenvolvimento, que é de 1986. Então, quer dizer, é mais antiga, está mais velhinha do que a própria Constituição, está mais balzaquiana do que a própria Constituição. E é uma declaração que, apesar de não ser tratado, o Brasil é signatário. Então, ainda que a gente não possa fazer um controle de convencionalidade sobre a declaração, nós temos aí uma força, ao menos principiológica, dos seus paradigmas. E essa força principiológica se torna muito mais normativa quando nós reconhecemos que a Constituição colocou dentre os objetivos da República, portanto, o direito ao desenvolvimento. E qual desenvolvimento a gente está falando, então? Do desenvolvimento que permita, sim, a todos nós termos condições de livremente escolhermos a vida que queremos viver. Mas um desenvolvimento que exija do Estado a concessão de recursos, a concessão de medidas, a realização de medidas que permitam à sociedade alçar, então, essa liberdade de escolher a vida que se quer. E que exija também da sociedade civil, ou que dê pelo menos oportunidade para que a sociedade civil, livremente desenvolvida, mas incentivada e estimulada pelo próprio Estado. Esses são, então, os postulados para se falar do direito fundamental ao desenvolvimento. Cito aqui, não vou ter tempo de discorrer sobre o direito fundamental ao desenvolvimento, o marco normativo, mas cito aqui a obra do professor Emerson Gabardo, para aqueles que tiverem interesse. Agora, os senhores percebem que, desde esse momento, e um pouquinho antes de começar a falar de fomento propriamente dito, que esse direito ao desenvolvimento, com base nessa matriz teórica, ele me exige do Estado tanto uma postura ativa de prestação de serviços públicos, quanto uma postura de estímulo aos particulares. Os senhores vejam que até pouquíssimo tempo atrás, e a gente está falando aí da última década, o grande instituto que o Estado tinha para garantir direitos fundamentais, qual era? Serviço público. Então, sempre se construiu uma teoria do Estado social e democrático de direito, muito em função da própria concepção de direitos sociais que a Constituição nos trouxe, e eu creio que vocês já tiveram palestra de constitucional a semana inteira, então posso falar aí desse patamar. Esse catálogo de direitos sociais trazidos pela Constituição, que sempre tem uma dimensão prestacional, ou seja, o direito social, por natureza, ele já exige do Estado uma atuação interventiva, uma atuação direta, ele sempre foi visto como um dever do Estado de prestar diretamente essa atividade. Então, ora, não tem saúde, ou precisamos desenvolver a saúde no Brasil. Como que a gente vai fazer isso? A saúde pode ser privada, mas aí é atividade econômica. Em termos de Estado, como é que o Estado vai cuidar da saúde? Ele vai financiar, ele vai construir posto de saúde, ele vai contratar médico, ele vai prestar diretamente o serviço de saúde. E em relação a todos os direitos sociais, ou a maior parte dos direitos sociais, ou pelo menos a todos aqueles de ordem prestacional, que a Constituição colocou como direitos prestacionais, o Estado tomou ou usou como instituto básico o serviço público.
No meu texto eu tenho um determinado momento que eu falo, sempre foi serviço público. E essa sempre foi a nossa opção. O grande problema, senhores, é que serviço público custa e custa muito. O gasto que a gente tem com o serviço público, não vou entrar aqui em crítica do Estado agora, em decisões políticas. Eu jurei para o Bruno que eu ia ficar no tema, né, Bruno? Pelo WhatsApp, eu jurei para você que eu só ia falar do que você tinha me pedido no dia de hoje. Mas sem discutir, então, escolhas públicas, sem chegar à ideia de prioridades, enfim, o fato é que sempre o nosso instituto escolhido para a atuação do Estado foi o serviço público, e é evidente que serviço público custa e custa bastante. Ora, com isso a gente chega num determinado momento de impasse. Então, o Estado tem, constitucionalmente falando, juridicamente falando, o dever de prestar saúde, educação e todos os direitos sociais básicos. O cidadão tem o direito subjetivo de exigir do Estado essa atividade, certo? No plano jurídico está tudo resolvido, a gente não precisaria pensar em outras estratégias, concorda? No plano jurídico está tudo resolvido. Pega a nossa Constituição e dá para o norte-americano. Ele vai dizer, vocês estão no melhor, um norte-americano que seja vinculado aos objetivos de um Estado social e democrático de direito. Né? Porque se for um norte-americano bastante liberal, talvez ele discorde. Mas um norte-americano vinculado às perspectivas de um Estado social e democrático, ele vai dizer, vocês têm a melhor Constituição do mundo, vocês têm o melhor sistema de saúde, de educação, de saneamento, de energia elétrica, de telefonia e de todo o resto do mundo. E é verdade. Porque juridicamente nós temos mesmo. Juridicamente eu vou ensinar lá para os meus alunos do 3º e do 4º ano da faculdade que, na ausência da prestação de qualquer serviço público, os seus clientes ou você como cidadão tem direito subjetivo a exigir do Estado essa prestação. Mas aí, vocês sabem melhor do que eu, o direito brasileiro assumiu uma teoria que não era para isso, mas foi para isso adotada, que é a teoria da reserva do possível. Sabe o que é a teoria da reserva do possível? Está o direito lá assegurado na Constituição, está o direito lá assegurado na lei. Mas o Estado do Paraná vai, né, doutor Vinícius? O Estado do Paraná vai lá na contestação e diz, beleza, tem direito, mas não tem dinheiro. Aqui a brincadeira interna é a seguinte, eu sou advogada privada de um dos maiores, né, tenho a felicidade de ser associada de um dos maiores escritórios de direito administrativo do Paraná, do professor Romeu Bacelar. E o professor Vinícius é procurador do Estado. Então, hoje a gente está do mesmo lado, mas lá na nossa prática da advocacia, né, a gente está, às vezes, quase sempre, ou sempre, de lados opostos. Mas é isso. Eu vou lá, peço para o Estado conceder medicamento, o doutor Vinícius vai lá e diz, não, o Estado tem o dever de conceder o medicamento. E é isso que os procuradores nos dizem, né? A gente tem mesmo o dever de conceder o medicamento, mas não tem dinheiro. Faz como? Aí eu tenho decisões teratológicas também, né? A gente tem uma decisão hoje, que eu não sei se é da área da Procuradoria do Dr. Vinícius, creio que não, mas uma decisão hoje que o Estado, através do Ministério Público do Poder Judiciário, determina que o Estado assegure a construção de presídios, não é isso? Tem. A construção de presídios. Como? Faça. Oi, cachorrinho. Seja bem-vindo. Como é que é o prazo? 30 dias. 30 dias. Vocês vejam que decisão interessante. Mas é uma decisão jurídica válida, não é? Vamos pensar juridicamente, tecnicamente, dogmaticamente, é uma decisão jurídica válida. O juiz está fazendo nada mais, nada menos do que a Constituição assegura. Faz o quê? Só que na prática, né, não dá para a gente tentar ser mais realista que o rei. Apesar de eu não ser favorável à monarquia. Né? É evidente que a gente tem que pensar em soluções que sejam soluções factíveis. E eu sou bem humilde em reconhecer isso. A minha tese do doutorado, e eu prometo, Bruno, que eu vou mandar os livros para você. Foi uma falta de delicadeza da minha parte não ter trazido hoje, mas a minha tese de doutorado é sobre serviço público. E realmente, para mim, que sou uma defensora do Estado Social e Democrático de Direito, serviço público é efetivamente o grande instituto de garantia e de defesa da cidadania. Mas, ao mesmo tempo, aprendo cotidianamente, lendo o professor Vinícius, por exemplo, que o Estado tem que se preocupar com a saúde econômica, com a sua saúde econômica. Chega um momento que, seja por falta de decisão, falta de gestão pública eficiente, seja por uma falta de uma administração tributária eficiente, seja por perdões de dívida que são feitos diuturnamente no Congresso Nacional, o fato é que, na ponta, o Estado do Paraná vem para os autos e diz, não tem dinheiro para conceder o medicamento. E não é falta de atuação do procurador do Estado, é efetivamente uma falta de recursos. Então, fato esse, me perdoe, Vinícius, a brincadeira aqui, mas fatos esses nos levam a pensar, ou talvez tenha colocado para o direito administrativo, a tarefa de pensar em outros mecanismos que, ao lado, não substituindo, mas ao lado do serviço público, possam nos permitir realizar direitos fundamentais. Então, não há dinheiro para prestar serviço público de educação diretamente, para criar mais universidades públicas, para ampliar a vaga nas universidades públicas, para contratar mais professores públicos, enfim, mas talvez se possa universalizar a educação, admitindo-se que determinadas empresas de ensino
utilizem parte dos seus impostos para conceder bolsas para alunos nelas estudarem. Estou falando aqui do ProUni. Já que não há dinheiro e recurso suficiente para universalizar o ensino superior, talvez permitindo um financiamento a longo prazo com juros baixos, a gente consiga colocar uma parcela da sociedade que até pouquíssimo tempo atrás estava completamente alheia do ensino superior, e a gente consiga colocar essa parcela da sociedade no ensino, ainda que não na vaga da universidade pública, mas lá na universidade privada, financiada pelo FIES. Para falar de duas estratégias que são, com certeza, de vocês, as estratégias mais conhecidas. Então, o fomento ele surge justamente como um mecanismo para atuar ao lado do serviço público. Mas ao lado do serviço público para quê? Para a realização de direitos fundamentais. É só assim que a gente pode legitimar esses recursos que são desenvolvidos e que são atribuídos à iniciativa privada. Antes da gente falar dos exemplos que eu quero trazer para vocês hoje em relação ao fomento nas estatais, vamos pensar um pouquinho o que é o fomento. Eu preparei a palestra, Bruna, eu não sabia muito bem qual era o público, se tinha primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano. Então, vou pedir licença para vocês aqui para dar uma definição um pouquinho básica, mas vocês me perdoem que é só para a gente chegar a todo mundo. O que é o fomento, na verdade, que eu estou falando aí há uns 2 minutos, mais ou menos? 3 minutos, mais ou menos, enfim. O que é esse fomento? O fomento, então, é uma atividade administrativa, isso é importante que se coloque. Fomento é uma atividade administrativa, portanto, submetida a todos os limites que a administração pública tem. Supremacia do interesse público sobre o privado, indisponibilidade do interesse público, princípio da legalidade, princípio da isonomia, princípio da moralidade, princípio da publicidade, professor Vinícius, de todos os atos aí, concordamos bastante com isso. Princípio da eficiência. Esse regime jurídico administrativo está na base do fomento, por quê? Porque o fomento é, então, uma atividade administrativa. Mas uma atividade administrativa que não é de per si prestacional. É uma atividade administrativa em que a administração pública vai incentivar, vai estimular, vai financiar um particular para que o particular realize uma atividade de interesse público. Essa é a definição de fomento. Então, é uma atuação indireta na esfera da economia, nesse aspecto. O professor Eros Grau vai dizer que é uma esfera, assim, de intervenção do poder público no domínio econômico, de intervenção do poder público na esfera da economia, mas uma intervenção por indução. Quer dizer, o poder público não está limitando a iniciativa privada diretamente, pelo contrário, ele está fazendo o quê? Ele está induzindo a iniciativa privada a que a iniciativa privada, assumindo a sua responsabilidade social, que o Amartya Sen nos falava lá no começo, assumindo a sua responsabilidade, preste atividade de interesse público. Gente, esse é o fundamento ético do fomento. Então, todos os dinheiros, ficou ótimo, Todos os recursos que são recebidos pela iniciativa privada a título de fomento só são legítimos e só vai haver legitimidade nessa atuação se o objetivo de interesse público for atendido. E essa é a minha maior preocupação quando a gente fala de fomento. Porque, em teoria, vocês concordam comigo? Será que eu consigo passar para vocês esse olhar incrível sobre o fomento? Quer dizer, é um mecanismo sensacional em que o Estado vai gastar muito menos do que se prestasse diretamente o serviço. O Estado vai, ao mesmo tempo, estimular a livre iniciativa. Vejam, sem falar bem do ensino privado aqui enquanto comércio, tá? Não estou falando isso. Mas vejam quantos empregos foram gerados. Quantos professores de direito, Vinícius, na nossa época da faculdade tinham em Curitiba? Quantos professores de direito? Era um núcleo assim, E era um núcleo assim que fazia que, inclusive, alguns daqueles professores se achassem doutos e não precisassem nem dar aula, Mandavam só os substitutos da aula pra gente lá na Federal. É verdade? E isso a gente está falando, o professor Vinícius é mais novo que eu, mas a gente está falando o quê? De 20 e alguns anos atrás. Hoje, quantos professores de direito a gente tem? Graças à instituição privada, eu tenho um cargo de professor. Tenho um cargo de professora, inclusive, no programa de mestrado, ou seja, eu consigo ser pesquisadora dentro da iniciativa privada. Falando só do ensino, tá? Então, quer dizer, o que o fomento permite? O bom fomento, o fomento honesto, o fomento rígido, o fomento responsável. O que o fomento permite? Criação de emprego, desenvolvimento econômico. Fomento permite, incentiva a livre iniciativa. Não é um empresário corrupto, mas é um empresário sério. E é desse que a gente precisa no Brasil. Afinal de contas, eu volto ao começo. A nossa Constituição, que faz 30 anos, fez uma opção pelo regime capitalista. Pelo regime capitalista. Dizer que a gente quer comunismo no Brasil é uma grande besteira. Com todo respeito, é uma grande ignorância. A Constituição de 88, que está aí, que graças a Deus está aí. Graças a Deus é ótimo no Estado laico, Mas enfim, é a minha crença. Mas essa Constituição nos exige o respeito a quê? Ao sistema capitalista. E o fomento permite o incentivo, inclusive, desse sistema, porque ele movimenta a economia. Ao injetar na economia, quantos bilhões anualmente?
né? Mas, claro, esse fomento ele é reforçado no Brasil, apesar de já ser um instituto previsto na Constituição de 88, desde da sua redação original. O artigo 174, então a gente não está falando aqui de uma opção do administrador, a gente está falando de uma opção do Constituinte, né, que colocou no 175 o serviço público. E lá no artigo 174 disse que o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento. Então, quer dizer, fomento é, ao lado mesmo do serviço público, uma atividade constitucional atribuída ao Estado. Mas, apesar dessa previsão, o fato é que fomento no Brasil ele teve dois grandes momentos. Um na década de 50, com a industrialização. Então, lá na década de 50, a concessão de subvenções fiscais, de subvenções e de isenções fiscais para atrair o capital estrangeiro para o Brasil e o próprio capital nacional, uma das grandes políticas de industrialização no Brasil, os professores de Direito Econômico, Comercial e Pluridireito ali sentados sabem dizer isso, né? O fomento foi uma estratégia da industrialização nacional lá na década de 50. E depois, quando que o fomento volta à tona? Na década de 90. A reforma administrativa do Fernando Henrique Cardoso trouxe várias coisas ruins para o direito administrativo, que eu não vou tratar com vocês aqui hoje. Um outro dia eu venho para falar das reformas nefastas. Mas hoje eu estou falando da reforma boa. E uma das coisas que a reforma da década de 90 trouxe positiva foi justamente o incentivo aos mecanismos de fomento, né? Mas a reforma trouxe uma visão ruim do fomento para a gente. A ideia era substituir o Estado pelo fomento. E uma ideia que hoje vem sendo propagada. Se os senhores conhecerem a situação da educação, da saúde no estado de São Paulo, no município de São Paulo especificamente, falando nos 2 últimos anos, qual foi a estratégia adotada em São Paulo? Vocês sabem? Vocês sabem como é que são os postos de saúde em São Paulo hoje? O silêncio quer dizer não sabem? Tá bom, vou falar então. São Paulo hoje, toda a saúde pública municipal, ela é prestada através de organizações sociais. Terceiro setor, entidade privada. Sem fins lucrativos, é bem verdade, mas entidade privada. Então o Estado vai lá, e para desespero do professor Vinícius, sem licitação, o Estado vai lá, né, no caso o município vai lá, sem licitação e escolhe as entidades sem fins lucrativos que vão prestar o serviço de saúde no município de São Paulo. E se vocês chegarem em São Paulo hoje, não tem mais posto de saúde público, no sentido de ser médico concursado pelo Estado ou de ser atividade prestada diretamente pelo Estado. Essa atividade é prestada através do terceiro setor. E um terceiro setor que não presta, portanto, o serviço público, mas é fomentado pelo Estado. Um terceiro setor que é financiado pelo Estado para realizar essa atividade de interesse público. Esta estratégia do município de São Paulo, e tem vários municípios no Brasil, a lei que autoriza a OS prestar serviço de educação, de educação também, e de saúde no município de Curitiba foi aprovada no final do ano passado. Aliás, a gente já tem no município de Curitiba, vizinho de vocês aqui, a gente já tem a primeira OS de saúde prestando atividade, que é o posto, me ajuda, do SIC, é o posto da cidade industrial de Curitiba. Ele hoje não é mais um posto de saúde do município, ele é uma organização social que firmou com o município, sem licitação, contrato de gestão, né? Portanto, sem licitação, vocês entendem o que eu estou querendo dizer, né? É escolhido, sem respeito ao princípio da isonomia, enfim. Firmou com o município um contrato de gestão para atender o cidadão. Vejam, a minha crítica aqui é a seguinte: é verdade que o fomento é uma atividade de realização de direitos fundamentais, sem dúvida, mas ela tem que ser colocada ao lado do serviço público. Mas não foi isso que disse o Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADI 1923. E essa atividade, tanto do município de São Paulo quanto do município de Curitiba hoje, ela foi realmente referendada pelo STF. Antes de entrar no tema das estatais, 2 minutos eu concluo aqui. O STF vai dizer o seguinte: o Estado lato sensu, município, Estado, União, pode escolher se vai prestar serviço público de saúde ou se vai fomentar a livre iniciativa na prestação desse serviço. Então, com essa decisão, e desculpem citar a decisão, ela é algo que tem sido referenciado cotidianamente pelos gestores públicos, com essa decisão nós temos uma autorização para que o Estado escolha se ele vai ter posto de saúde ou se ele vai passar a saúde por uma organização social. Que se fosse de verdade uma entidade sem fins lucrativos lá do terceiro setor, seria lindo. Não seria? Não é tudo que a gente queria, que a gente tivesse uma sociedade tão bem organizada que pudesse assumir o papel de prestar saúde para os seus semelhantes, sem fins lucrativos. Lindo.
O problema, e o professor Vinícius sabe que tem um dos procuradores do Estado que eu mais respeito, junto com o professor Vinícius e tantos outros, que é o Mânica, né? E o professor Mânica é um extremo defensor do terceiro setor. Eu também sou. Eu defendo o terceiro setor com unhas e dentes, mas desde que ele atue ao lado do Estado, né? Mas como a palestra hoje não é sobre o terceiro setor, eu vou parar de falar disso. Mas o fato é que então o fomento, seja por bem, seja por mal, né? Seja de um ponto de vista de um estado, da assunção de um Estado subsidiário, que o Estado só atua quando a iniciativa privada não quiser, né? Que é essa perspectiva que está por trás da decisão do STF, ou de um Estado que mantém-se como um Estado social prestacionista. O fato é que fomento está aí, seja na área de saúde, seja na área da educação, e seja em outras áreas como esporte, cultura e mesmo desenvolvimento econômico. E aqui agora eu entro efetivamente no tema da nossa fala. Professor, agora sem brincadeira, quanto tempo eu estou falando? Fazendo um favor. Oi? 41 minutos. O Bruno me disse de 40 a 50, então eu tenho 9 minutos ainda. Eu sou bem obediente, apesar das brincadeiras. Muito bem. Consigo demonstrar para vocês e ilustrar, portanto, que seja nas áreas de serviços sociais como saúde e educação, seja nas áreas efetivamente econômicas, o fomento hoje ele vem se espraiando por toda a sociedade. E uma das alternativas, uma das estratégias que o legislador absolutamente recente escolheu para o fomento é justamente a atuação através das estatais. Se vocês me permitem, só um dado que eu acabei de ver no meu texto aqui, que eu esqueci de olhar faz tempo, mas um dado que eu gostaria de trazer para vocês, só para vocês não acharem que eu estou falando do fomento só na área dos direitos sociais. Os senhores conhecem o programa ProEx Equalização? Esse programa é um programa do Banco do Brasil que atua como fomento, portanto, né? Para fazer o quê? Para permitir, ele é um fundo, uma forma de subvenção do Estado para permitir que as empresas interessadas em exportar produtos possam fazer essa exportação de uma maneira custeada, numa parte daquilo que o próprio programa chama de Custo Brasil, custeada por quem? Pelo próprio Banco do Brasil através de recursos do Tesouro Nacional. Então, mais ou menos assim, o Banco do Brasil utiliza títulos da dívida pública do Tesouro Nacional para compor ou para complementar o custo de um produto a ser exportado para que esse empresário tenha condições de competir com o seu produto num preço compatível com o mercado internacional. Eu fiz questão de trazer esse exemplo aqui só para vocês verem que o fomento efetivamente ele não está só vinculado aos direitos sociais dos necessitados, né? Ele está vinculado aqui porque empresas exportadoras a gente está falando principalmente do grande capital econômico no Brasil, certo? Então eu tenho programas legais, legítimos, legais no sentido de legalidade, né? A gente tem programas legais, não só os empréstimos do BNDES, os empréstimos dos bancos estaduais de desenvolvimento, mas programas legais feitos pelo governo nacional, feitos pela União Federal, aqui no caso através do Banco do Brasil, uma estatal, estou falando do tema, que permitem o quê? O investimento na livre iniciativa, tá? E isso vai ser muito mais eficiente e efetivo quando a gente coloca no contexto a edição da Lei 13.303 de 2016, que é a lei das estatais. Para minha sorte, o professor Vinícius para nossa sorte, o professor Vinícius vai tratar da lei das estatais com os senhores daqui a pouco. Então, eu só relembro, né, que a gente está falando aqui de quais estatais? Das entidades da administração indireta, sociedade de economia mista e empresas públicas, que são criadas com fundamento no artigo 173 da Constituição. Para que se cria uma estatal no Brasil? Por que o Estado sai da sua posição de administração direta, de cuidar de serviços diretamente, e cria uma estatal? Por várias razões. No começo, as estatais foram criadas justamente para permitir desenvolvimento de infraestrutura, para cuidar de setores estratégicos da economia, a Petrobras, por exemplo, e também para prestação de serviços públicos com o objetivo de descentralizar essas atividades. Mas o fato é que, a partir da Lei 13.303, algo que a doutrina sempre reclamou muito, essa lei veio responder. Porque a lei traz no seu bojo a obrigatoriedade de que a estatal cumpra o seu objetivo social. Vejam, os senhores, que curioso, a Constituição no artigo 173 vai dizer que pode criar estatal para duas funções, ou garantir segurança nacional ou garantir relevante interesse coletivo. Então vejam que bizarro, o Estado brasileiro admite que o Estado vai ter uma empresa para concorrer com os particulares, no âmbito da livre iniciativa,
né? No exercício de atividade econômica estrito senso, não estou falando de serviço público agora. Então, a Constituição, e isso não é a Constituição de 88, né? As estatais, a primeira estatal criada foi no início da década do século passado. Então, a gente tem uma autorização constitucional para que o Estado, sem ser socialista, sem nada, o Estado capitalista, mas que o Estado concorra com os particulares, com empresas jurídicas constituídas sob a lógica do direito privado, para quê? Para ter lucro? Evidente que não. Evidente que não. A estatal ela é criada, não está escrito na Constituição que a estatal é criada para ter lucro, para trazer dividendo para o Estado, para financiar programas do Estado, para financiar a folha de pagamento do Estado, não é para isso. A estatal é criada por um relevante interesse coletivo que na lei que cria a estatal tem que ser definido. A Petrobras foi criada para quê? Porque se entendeu que o setor do petróleo é um setor estratégico para o Brasil. E, portanto, é evidente que o seu produto tem que ser um produto que tenha um preço. Dá vontade de falar sobre isso, mas não vou falar, né? Mas que tenha um preço compatível no mercado e que permita efetivamente garantir aquele objetivo para o qual a estatal foi criada. A crítica a isso é muito grande e a gente nunca teve mecanismo para exigir que as estatais cumprissem a sua função social. A Lei 13.303 traz esse fundamento dogmático para a gente. A partir da Lei 13.303, eu tenho lá, em vários dispositivos, artigo 2º, artigo 8º e tantos outros, dispositivos que vão exigir agora que a estatal tenha, por exemplo, anualmente, a elaboração de uma carta. E essa carta da estatal, a estatal vai ter que dizer o seguinte: quais são os objetivos, qual é a política que ela vai adotar naquele ano para atender os objetivos para os quais ela foi criada. Conseguiram entender onde entra o fomento nesse tema? Exatamente aí. É claro que a Copel, falando de uma estatal que a gente conhece bastante aqui no nosso estado, que é uma estatal extremamente eficiente, que tem uma administração invejável. O controlador pode ter várias críticas, né, professor Vinícius? Mas é uma estatal invejável, porque é uma estatal rentável, uma estatal que tem programas de universalização do serviço de energia elétrica. O serviço de energia elétrica no Paraná, ele atende 99,9% da população. Isso eu não estou falando, não sou contratada da Copel, tá? Estou só elogiando, porque aquilo que é bom a gente precisa elogiar, né? Mas então a Copel vai ter que provar, vai ter que demonstrar anualmente quais são os objetivos sociais que autorizam a sua criação. E como eu vinha falando, é claro que os acionistas privados da Copel querem lucro. Você não vai comprar uma ação da Copel porque você acha bonitinho o teu programa de luz fraterna. A iniciativa privada, por definição, atua para quê, pessoal? Para atingir lucro. Concorda? A gente pode até reconhecer a função social da empresa, a gente pode até adotar o paradigma do Amartya Sen e dizer que a sociedade tem o seu objetivo de garantir solidariedade, de garantir condições para que o cidadão possa escolher a vida que quer ter, beleza. Mas a função precípua da empresa, me corrija, professor de Direito Empresarial, se eu estiver falando besteira, mas a função precípua da empresa é buscar o lucro. É buscar atividade lucrativa. Então, o empresário, quando adquire as ações da Copel, da Sanepar, é evidente que está buscando lucro. E tudo bem. Quando a Constituição admitiu sociedade de economia mista, a Constituição disse, beleza, vamos admitir atividades de interesse público prestados com fins lucrativos. Foi isso que a Constituição disse, concorda? Mas o lado do Estado não pode pegar esse dividendo e não aplicar em função social. Veja, eu não estou dizendo para diminuir o dividendo, tá? Até tenho vontade de falar isso, mas hoje não é isso que eu estou falando. O que a Lei 13.303 ela não veio para dizer que a estatal tem que vender a atividade econômica que produz com preço módico. A lei não fala isso. Mas a lei fala que a estatal tem que distribuir os dividendos que lhe pertencem para o exercício do quê? Da sua função social. Isso hoje é lei. Até 2016 não era. A partir daí, o que a gente tem? O crescimento de grandes programas de fomento junto às estatais. Porque como que a estatal vai desempenhar a sua função social? Justamente através do financiamento, através do incentivo a programas que sejam de interesse público. É aí que entra o grande campo do fomento atualmente. Quais são os programas de fomento que as estatais vão criar justamente para quê? Para valorizar a sua marca e para valorizar a função social que por lei hoje tem obrigatoriedade de desenvolver. Se os senhores pensam que é pouco o dinheiro que a gente vai ter investido aí, eu vou lhes trazer aqui para finalizar os dados da Petrobras, por exemplo, nos últimos anos. Em 2010, num único programa da Petrobras, que chama Programa Petrobras Cultural,
Em 2010, a gente teve 62 milhões de reais investidos nesse programa. Em 2012, que foi o ano que a gente teve mais dinheiro aí, 67 milhões. 67 milhões de recursos decorrentes dos dividendos da Petrobras, que é uma das estatais, é a maior estatal do Brasil, né? Vinculado a quê? Tão somente a programa cultural. Desenvolvimento da função social da Petrobras de um lado. E por outro lado, desenvolvimento do quê? De interesse público, que é a cultura, que é uma das áreas em que o Estado não consegue atuar diretamente, porque efetivamente, se for para dar recurso para a saúde e para a educação, não sobra para a cultura, concorda? Não sobra. Programa Petrobras Socioambiental. Até 2013, o programa foi criado em 2010. Até 2013, o programa investiu 2,4 bilhões de reais nesse programa de reflorestamento e de recuperação de programas de áreas nesse programa que chama Programa Petrobras Socioambiental. Vocês têm ideia da quantidade de gente que trabalha para desenvolver esses programas? 2,4 bilhões. Claro, esses números, até um tempo atrás, eram números que impressionavam mais, né? Quando a gente pensa nas somas que a Lava Jato vem resgatando aí, parece pequenininho. Mas vamos esquecer a parte triste, vamos falar da parte boa, né? Programa de esporte e cidadania. Acho que vocês conseguem. Eu sou muito vinculado ao esporte porque eu tenho um filho atleta. E a gente consegue lembrar sempre da Petrobras como patrocinadora do esporte no Brasil, né? Em 2016, foram 45 milhões de reais, num ano, 45 milhões de reais destinados ao esporte, só pela Petrobras. Então, a gente tem aí vários programas da Petrobras, por exemplo, que vão nos demonstrar o quê? A quantidade de investimento que a gente tem dessa estatal na realização de sua função social de forma ampla e, ao mesmo tempo, né, permitindo o desenvolvimento da própria estatal na sua função econômica, mas permitindo também a realização do interesse público. Se isso já é exigido dos particulares, imaginem o quanto a gente pode exigir isso em relação às empresas estatais. A Copel também tem vários programas, se vocês tiverem interesse. O Bruno me disse que vai ter um livro publicado sobre o evento. Aí no livro tem todos os dados que constam aqui. Para terminar, então, para não desrespeitar o meu amigo que vai falar agora para os senhores e que certamente vai trazer dados bem mais interessantes, eu só gostaria de finalizar dizendo, então, que a realização do fomento nas estatais, ou a exigência de que o fomento seja realizado nas estatais, nos permite efetivamente colocar a estatal no seu lugar. Colocar a estatal no lugar de uma empresa privada, que pertence ao poder público e que é criada, sim, com um objetivo vinculado à atividade econômica estrito sensu. Portanto, vai ser uma empresa que vai desenvolver atividade econômica estrito sensu, mas que esse lucro da empresa estatal seja efetivamente para os privados o seu lucro, mas para o poder público, para a própria empresa, não seja um lucro no conceito que a gente tem de lucro, né? De expoliação do capital, mas que seja efetivamente um lucro social, um lucro que possa ser direcionado a diminuir os patamares de desigualdade que a gente tem no Brasil e a diminuir ou a ampliar o para quem da nossa Constituição, que hoje ainda é bastante restrito. Essa é a nossa possibilidade de contribuição aí para o direito administrativo brasileiro e eu conto com os senhores para serem também estudiosos do direito administrativo e trabalharem nessa área. Muito obrigada.